Hoje nós vamos falar sobre a quarta característica de uma igreja saudável. O que nós precisamos perceber numa igreja para nós darmos a ela o crédito ou o título de uma igreja saudável. E a marca 4 que nós vamos ver hoje pela manhã é a compreensão bíblica da conversão. Como que essa igreja entende a conversão? Para ser uma igreja saudável, nós precisamos entender a conversão biblicamente e como que ela funciona. Até aqui, nós já vimos que a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Depois nós vimos que a segunda marca deveria ser uma teologia bíblica, o entendimento correto de Deus baseado na sua revelação. Terceira marca é o Evangelho como o coração da igreja, como a bússola que guia a igreja no mapa que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver como que a igreja entende biblicamente o processo da conversão. Então hoje a marca de número 4 que uma igreja precisa ter para ser saudável é a marca da compreensão bíblica acerca da conversão. E o que nós precisamos estabelecer como objetivo para nós alcançarmos nesta manhã? Nós queremos ensinar a natureza bíblica acerca da conversão, mostrando que a conversão é obra de Deus e não apenas decisão humana. Aplicar esse entendimento de que a conversão é uma obra exclusiva de Deus e não a condição humana, à vida e à realidade da igreja. Então, para a gente começar a pensarmos um pouco sobre o que é a conversão bíblica, a conversão verdadeira, a pergunta inicial que nós temos que fazer é: o que significa ser um cristão de verdade? Será que ser cristão é vir à igreja dominicalmente? Será que ser cristão é dar o dízimo mensalmente? Será que ser cristão é participar da ceia todos os meses? O que significa ser um cristão verdadeiro? Será que ser cristão é um dia eu ter levantado a minha mão em alguma igreja e o pastor ou o pregador disse para mim que naquele dia que eu levantei a minha mão, Jesus entrou no meu coração e agora todos os meus problemas estão resolvidos? Ou em uma outra igreja que chamaram eu para ir à frente, e aí eu fui lá na frente abraçado por um monte de irmãos, e o pastor fez uma oração, dizendo: Deus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, e agora o meu nome está escrito, e eu não tenho mais o que temer. Será que ser cristão de verdade, é fruto dessas coisas? É isso que nós vamos pensar nessa manhã, o que significa a verdadeira conversão de acordo com a Bíblia. O problema dessas práticas, levantar a mão, ir à frente, assinar uma ficha, é um problema que nós podemos perceber em muitas igrejas, de gerar membros não regenerados para a igreja. O que isso significa? Significa que se nós pautarmos a conversão por ações de levanta a mão, vem à frente, assine uma ficha, faça uma oração, escreva o nome no livro da vida, se nós pautarmos as conversões baseadas nesses atos, nós podemos estar dando a falsa segurança a pessoas de que elas estão salvas em Deus, sendo que isso pode ser um engano. O Heraldo, que gosta muito de falar, né? Ele diz assim: pastor, que mensagem maravilhosa, faltou só o apelo. Falei: para que você quer que eu faça o apelo? Não, porque as pessoas vão lá na frente. Por que as pessoas têm que vir à frente? Para a gente ver o resultado da mensagem. Nem sempre aqueles que vêm aqui à frente verdadeiramente foram encontrados com o espírito da mensagem. Às vezes pode ter sido só uma emoção.
Alguém cantou um hino muito bonito, que ela lembrou de uma memória no passado, a lágrima escorreu no canto dos olhos, ela ficou emotiva, e na hora do apelo ela veio aqui à frente. Aí ela vem aqui à frente, nós fazemos uma oração para ela, a igreja toda abraça ela, e nós dizemos que a partir desse momento o Espírito Santo mora dentro dela, e ela está garantida pela salvação por causa da obra de Jesus. Essa pessoa recebe a oração, vai embora, a emoção passa, e ela nunca mais volta na igreja. E aí a gente fica perguntando, o que mudou? Antes da oração do pastor e depois da oração do pastor? Aquela pessoa que veio aqui chorosa, que veio aqui emotiva, que veio aqui emocionada, ela parecia estar verdadeiramente impactada pela mensagem da palavra, mas ela foi embora e não voltou mais. Será que nós podemos basear o número de conversões pelo número de decisões que as pessoas tomam para Cristo? Billy Graham, o pastor batista, quando veio fazer cruzadas no Brasil, lotava estádios de pessoas para ouvirem a sua pregação. E ele tinha um método do apelo no final das pregações, que era aonde estivesse uma pessoa que tivesse sido impactada pela mensagem de Jesus, pudesse levantar a sua mão e tomar uma decisão de aceitar a Jesus naquele dia. E aí milhares e milhares de pessoas levantavam a mão. Poxa vida, quem não quer Jesus? Você perguntar para a pessoa, olha, você quer aceitar Jesus? Mas é claro que eu quero Jesus. Mas essa não deveria ser a pergunta. Essa não deveria ser a base. Não deveria ser a régua para medir a conversão de alguém. Um dia eu levantei a mão e aceitei Jesus no meu coração. Um dia eu fui à frente de uma igreja e o pastor colocou com imposição de mãos, fez por mim uma oração. Isso não deveria ser o parâmetro. Porque decisões podem ser tomadas para Cristo na emoção. E as decisões que são tomadas na emoção acabam quando a emoção vai embora. Um exemplo que eu gosto de citar muito é o exemplo da Priscila, que está conosco aqui. Ela não está agora, mas está frequentando. Me lembro muito bem, era em dezembro, uma noite de quarta-feira. E na quarta-feira geralmente tem 5, 6, 7 irmãos. Eu estava sentado lá no banco, projetando os meus slides lá no computador para passar o estudo. Ela entrou pela porta, a igreja estava vazia, ela olhou que eu estava sentado na coisa e perguntou assim, vai ter culto aqui hoje? Eu perguntei, vai, daqui a pouco. Ela, então tá bom. Ela sentou, ouviu o culto, quarta-feira, um estudo bíblico. Aí ela não veio no domingo, voltou na outra quarta. Não veio no domingo, voltou na outra quarta, aí depois ela veio quarta, domingo, e está aí até hoje. Isso é que eu acredito. Eu acredito nesse tipo de conversão. Não quero também medir a conversão dela pela quantidade dos cultos que ela frequenta, não é isso. Mas eu estou dizendo que mais importante do que a decisão de levantar a mão, de ir à frente de uma igreja, de receber uma oração, é a decisão interna do coração. E quero afirmar ainda que as pessoas podem receber Jesus sem levantar a mão, sem vir aqui à frente, no canto lá aonde ela estiver sentada, no seu coração. Pastor, para eu ter um compromisso com Jesus, eu preciso ir à frente? Não. Para eu assumir um compromisso com Jesus, eu preciso levantar a mão? Não. A Bíblia diz que aqueles que confessam com a boca, mas que creem com o coração, esses são os que pertencem ao Senhor Jesus. Então, às vezes a pessoa é tímida e nunca vai ter uma coragem de vir aqui à frente da igreja toda para receber uma oração. Às vezes a pessoa tem dificuldade de levantar a mão e todos da igreja virar o pescoço para olhar para ela, porque nós somos curiosos. Às vezes a pessoa não tem essa disposição de assumir assim, na frente de todos, um compromisso, mas o seu coração foi compungido pela palavra, o Espírito Santo acertou o alvo naquela noite e aquela pessoa saiu daqui transformada. Aí a pergunta que fica é, para que fazer o apelo? Para que constranger a pessoa? Nós somos uma igreja de 30, 40 membros. Aí quando tem 1 ou 2 visitantes, nós vamos fazer, quem aqui não é crente? Poxa vida, nós sabemos quem não é. Aí nós queremos que aquela pessoa levante a mão, nós queremos que aquela pessoa venha aqui à frente, nós começamos a olhar para aquela pessoa, para constranger aquela pessoa. Em alguns lugares, o apelo é até direto, né? Se você não aceitar Jesus hoje,
quando você sair lá fora, nós não temos garantia sobre o que pode acontecer. Meu Deus do céu, que terror é esse, né? Se você for atravessar a rua, vai vir um caminhão e vai te atropelar. Meu Deus do céu! Graças a Deus vocês nunca viram isso não, né? Eu já vi em algumas outras igrejas. E aí o pregador dizia: hoje é sua última oportunidade de aceitar Jesus. E aí o visitante no banco aterrorizado. E aí a igreja sabe quem é membro da igreja e quem é visitante. E aí fica todo mundo, né, olhando para a pessoa: vamos, agora é a hora, constrangendo o visitante que está fora do seu local, no nosso meio. Ô irmãos, é tão difícil a gente convencer um visitante para vir fazer uma visita a gente. Quando a pessoa vem, você quer constranger a pessoa. Eu não acredito nisso. Então, para mim, a conversão ela não acontece sob pressão. Hoje é sua última oportunidade, aceite a Jesus ou nós não podemos garantir uma outra oportunidade. Aceite a Jesus que Ele está te chamando agora. É claro que nós não podemos garantir uma outra oportunidade para ninguém, mas não é baseado na pressão psicológica, baseado no apelo pessoal e direto, baseado no constrangimento. E às vezes a pessoa vem aqui à frente só para... todo mundo está me pressionando, eu vou lá. E depois? Não acredito nesse tipo de decisão. Nós vemos congressos e festas e eventos que pregadores e pastores colocam assim: 100 almas para Jesus nessa noite. Quantas dessas almas vão voltar? Quem vai pastorear essas pessoas? Quem vai cuidar individualmente de cada alma que está ali? Será que as 100 pessoas que tomaram a decisão para ir lá na frente, essas 100 conheceram de verdade o Evangelho, receberam o Espírito Santo naquela noite e vão continuar na caminhada? Muito provavelmente não. Então, o que é que nós acreditamos como conversão? E aí é muito importante nós entendermos biblicamente o que é a conversão, porque a conversão vai moldar a forma como nós evangelizamos. No domingo que vem, que vai ser o nosso retiro, talvez não falarei no retiro, mas falarei no outro domingo, nós falaremos sobre o entendimento de evangelização. E a evangelização depende de como nós entendemos a conversão. Porque se nós entendemos a conversão como um levanta a mão, vem aqui à frente e preenche uma ficha, nós vamos evangelizar de qual forma? Vamos evangelizar para uma multidão inteira e chamá-los todos a fazerem um compromisso com Jesus. E a pergunta: você quer Jesus? Ela é positiva para todo mundo. Quem não quer Jesus? Todo mundo quer Jesus. Mas a situação da conversão é: você está disposto a sofrer as implicações de aceitar Jesus? Você está disposto a assumir um compromisso que pode custar a sua própria vida até o fim por causa de Jesus? Essa é uma proposta muito diferente. Essa é uma proposta muito mais bíblica. Essa é a oferta do Evangelho verdadeira. Não como aquele evangelho que nós vimos na semana passada, de que igrejas colocam uma plaquinha na frente da porta dizendo: venha para Jesus e pare de sofrer. Nós estamos aprendendo com as mensagens de Apocalipse no domingo à noite, de que parece que Jesus está chamando os crentes para sofrer. Não é venha e para de sofrer, venha para sofrer. E quando nós falamos venha e para de sofrer, o número de decisão é 1. Quando nós falamos venha para sofrer, o número de decisão é outro. Porque eu quero um evangelho light, eu não quero um evangelho de sacrifício. Vamos seguir adiante para nós entendermos o que é a conversão bíblica. Biblicamente, segundo João capítulo 3, aqui aquela cena de Jesus com Nicodemos. Nicodemos aqui é um crente, tá, gente? É um fariseu, é um mestre da lei, é alguém que sabe a Bíblia de cor mesmo. Com 13 anos o judeu já tinha que saber as 613 leis de cabeça. Ele sabia os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, de cor.
Então, Nicodemos aqui é mestre da lei. Nicodemos aqui sabe a palavra de cabeça. Nicodemos é crente. Mas Jesus diz assim: falta-te uma coisa, nascer de novo. Então, peraí, será que aqueles que nasceram na igreja, que ouviram o evangelho desde criança, que cresceram nesses bancos, desde as criancinhas até os adultos, será que esses precisam de algo mais, além de ouvir o evangelho todos os domingos? Precisa. E do que os crentes nascidos na igreja precisam, além de vir à igreja todos os domingos? Eles precisam nascer de novo. Todos nós, se não nascemos ainda, precisamos nascer de novo. Todos nós precisamos passar pelo momento em que o Espírito soprou dentro de nós aquilo que nós não tínhamos, que a nossa mãe, que o nosso pai não foi capaz de produzir durante toda a nossa vida. Aqui eu não estou querendo tirar a responsabilidade dos pais de ensinarem a criança no caminho do Senhor. Isso é bíblico. Você deve caminhar com o seu filho, ensinar o caminho, mas tem uma coisa que não é sua responsabilidade: produzir o novo nascimento no coração desse filho. A sua responsabilidade é ensinar, a sua responsabilidade é trazer, a sua responsabilidade é apontar, mas não cobre sobre você a responsabilidade de fazer aquele filho ou aquela filha nascer de novo, porque isso é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo de Deus. Jesus diz assim a Nicodemos: nascer de novo é como nascer do Espírito, e o Espírito é como o vento. Quando ele sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. E o vento, não sei se você já percebeu, mas ele é invisível. Não dá para fazer como a Dilma disse, estocar o vento. Não dá para pegar o vento, prender o vento. Não dá para colocar o vento em alguém. Não dá. Da mesma forma é com o Espírito. Não dá para pegar o Espírito Santo e colocar dentro dos nossos filhos. Não dá para pegar o Espírito Santo e colocar dentro dos nossos pais que não são crentes. Não dá para pegar o Espírito Santo e abrir a cabeça de alguém e enfiar ali a marra, porque nós queremos que essa pessoa aceite a Jesus. Não dá. Biblicamente, a conversão é uma obra única e exclusiva de Deus, que acontece de maneira sobrenatural, pela qual Ele dá vida ao pecador que está morto. A Bíblia vai dizer que todo ser humano em seu estado natural está morto espiritualmente. Efésios capítulo 2, por causa dos nossos delitos e pecados, nós estamos em condição de mortos espirituais. O nosso pecado nos matou, o nosso pecado nos distanciou de Deus, o nosso pecado nos colocou contra Deus. E o homem natural, por si só, está em guerra contra Deus. A menos que o Espírito Santo opere no coração humano, ninguém, por vontade própria, pode escolher aceitar a Jesus. Porque senão, a salvação seria baseada no nosso mérito. Por que uma pessoa aceitou e que a outra pessoa não aceitou? Duas pessoas vieram no mesmo culto, ouviram a mesma mensagem, debaixo da mesma atmosfera. Uma saiu impactada pela palavra, outra saiu da mesma forma que entrou. O que há de diferente? Não pode ser a eloquência do pastor, não pode ser a mensagem que foi pregada, não pode ser os hinos que foram cantados, não pode ser, porque senão o mérito da obra seria do pregador ou do cantor. Ah não, pastor, mas a condição é daqueles que abriram o seu coração para aceitar. Então tá bom, você quer dizer que aqueles que foram convertidos é porque eles eram melhores do que aqueles que não abriram o coração? Não pode ser. Porque todos estão na mesma condição. Todos estão da régua para baixo, todos estão mortos em pecados. A condição de receber a mensagem é a mesma de todos. Então, pastor, me dá uma resposta melhor. Por que um aceitou e o outro não aceitou? Porque o Espírito soprou em um e não soprou em outro. Porque o Espírito agiu em um
e não agiu em outro. Pastor, então o senhor está dizendo que o Espírito não quer salvar o outro? Não estou dizendo isso. O Espírito Santo pode salvar aquele, mas agora, naquele dia, naquele culto, não era o momento. As pessoas podem ouvir a mensagem a vida toda, mas terem um tempo determinado para assumirem o seu compromisso. Por isso nós não devemos desesperar, por isso nós não devemos desistir, por isso nós não devemos parar de orar, porque quando Deus quiser, Ele vai entrar no coração mais duro, no pecador mais podre, na pessoa mais morta. Ele vai entrar e vai trazer de volta a vida aonde havia morte. Isso é conversão, meus irmãos. É um ato sobrenatural de Deus, e por isso nós devemos orar para que Deus converta as pessoas. Pastor, mas nós não temos a responsabilidade de abrir o coração? Nós não temos a responsabilidade de acreditar em Jesus? Temos. E esses são os dois elementos inseparáveis que o homem tem que ter no seu relacionamento para com Deus. A isso a Bíblia chama de arrependimento e fé. Dois elementos que nós precisamos, inseparavelmente, no nosso relacionamento com Deus. O que é arrependimento? Arrependimento é o abandono do pecado que nós praticávamos antes, que nos separava de Deus. Não significa, nós estamos aprendendo na quarta-feira, que nós nunca mais vamos pecar. Todos nós aqui estamos presentes, participamos da ceia, estamos cheios de pecado. Mas a igreja é o lugar para os pecadores mesmo. A igreja é o lugar daqueles que estão cheios de pecado, que não querem viver sobre o pecado. E aqui está a diferença do arrependimento. A Bíblia nos cobra arrependimento do pecado e não ausência de pecado. Percebem a diferença? Uma coisa é alguém não ter pecado, uma coisa é alguém não estar satisfeito com a sua vida de pecado. A esse segundo é a condição dos crentes. Os crentes têm pecado? É claro que tem. E algumas pessoas dizem assim, né? Eu não vou para aquela igreja porque aquela igreja está cheia de pecador. Mas o lugar dos pecadores não são aqui? O que vocês queriam encontrar aqui? Então, os pecadores estão aqui. Agora, qual a diferença dos pecadores que estão aqui dos pecadores que estão lá fora? Arrependimento. Os pecadores que estão aqui pecam, mas pecam sabendo que isso desagrada a Deus, e eles sentem um profundo remorso, um arrependimento, uma tristeza de alma, porque o Espírito Santo, que trocou o seu coração, convence de que ele está desagradando a Deus. Em segundo lugar, fé. E o que é a fé, pastor? A fé é a confiança que nós temos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e precisamos acreditar, confiar de que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Isso é a condição de todo crente. Essa é a condição de todo convertido. Essa deve ser a postura de todos aqueles que estão buscando um relacionamento para com o Senhor. Não é ausência de pecado, não é viver uma vida sem falhas, não é viver uma vida sem erros. E eu tento trazer isso para vocês o tempo todo. Eu não escondo as minhas falhas de vocês, eu não escondo os meus pecados de vocês, para vocês acharem que vocês são pastoreados por alguém mais espiritual do que vocês. Não. Principalmente o pessoal do pequeno grupo, né? Sabe como que eu sou falho. Mas por que o pastor mostra tanta fraqueza? Para vocês entenderem que mesmo esse pecador miserável pode ser usado por Deus, então vocês também podem. Se Deus usa o jumento, Deus pode usar um monte de mula. Não foi assim com Balaão? Então nós precisamos ter a consciência de que não é a nossa condição que faz Deus usar ou deixar de usar, que faz Deus salvar ou deixar de salvar. O que Deus opera em nós é a conversão, é a mudança radical, a qual nós que amávamos o pecado, agora passamos a odiar e repugnar aquilo que nos afasta do nosso Senhor. E algumas pessoas dizem assim para mim: pastor, eu amava a cervejinha, hoje eu não consigo ver nem o cheiro. O que é isso? Conversão.
Pastor, eu amava uma festa barulhenta, eu amava dançar, eu amava discoteca, hoje eu não consigo passar perto de uma festa barulhenta. O que é isso? Conversão. Quer dizer que todos vão mudar? Não. Tem uns que passam na frente do forró, o pezinho ainda fica assim, né? Mas quer dizer que eles não são convertidos? Não. Quer dizer que eles entenderam que aquilo é uma fraqueza, que eles lutam para não participar. E eu não estou dizendo nada contra ritmo não, tá, irmão? Não estou dizendo que forró é do capeta, não. Se a letra estiver boa, pode tocar um forrozão aqui também. Sanfona, o que importa é a letra. Aí, ó, tem uns que não gostam não. Gosta não? Mas a ideia não é o ritmo, que é santo ou profano, é a letra. Então tem muitos hinos que cantam aqui com uma melodia bonitinha, mas que a letra é satânica. Aqui não, graças a Deus, mas em algumas igrejas por aí. Mas vamos deixar a discussão da música para outra oportunidade. Vamos aqui para a natureza da conversão. Bom, a conversão demanda duas características do pecador: arrependimento e fé. Mas será que aqueles que se arrependem e aqueles que acreditam podem tomar decisão para Deus? A conversão é um ato inicial humano, é uma decisão da pessoa ser convertida ou não? A resposta é não. Nós não queremos ser convertidos. Não, pastor, mas eu tomei uma decisão, eu lembro quando eu decidi. Pois é, quando você decidiu, quando você escolheu, o Espírito Santo já tinha operado sem você perceber. E quando nós tomamos a decisão, nós levantamos a mão, nós fomos à frente, isso invalidou minha conversão? Não. Isso só mostra algo que já tinha acontecido do lado de dentro. O vento soprou, você nem percebeu. Em Ezequiel ele diz que tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne. Ele fez a obra, Ele te vivificou, o seu espírito que estava morto ressuscitou, Ele operou dentro de você, mas você não percebeu. Porque o vento é invisível, o vento não é estocado, o vento não é manipulado, por isso não dá para a gente agendar uma noite de cura e libertação, noite de conversão, noite do milagre. Como que você marca uma agenda com o Espírito Santo? Olha, Espírito Santo, hoje é dia de cura, todo mundo está vindo aqui para ter. Não tem como, ele é como o vento, e tem dia que o vento não sopra. Ah, o pastor ficou aqui tanto tempo e não teve uma alma para Jesus. Você não sabe? Você está usando o que para medir? Você não sabe que às vezes um membro que estava dentro da igreja não era convertido, mas em uma mensagem ele se converteu e continuou como membro. Ele já era batizado, já participava da ceia, mas ele foi salvo naquele período e você não tem como testificar isso. Nós não podemos basear o sucesso de alguma coisa pela quantidade de decisão que as pessoas podem tomar. Às vezes a decisão é interna, às vezes a decisão é só no coração, às vezes ninguém fica sabendo, só Deus e a pessoa. E o que a gente vai fazer? Nada. Nós não estamos aqui para julgar a conversão, nós não estamos aqui para avaliar a conversão, nós não estamos aqui para dizer que alguém é convertido e alguém não é convertido. Nós estamos aqui para pregar, porque Paulo vai dizer que a fé, o que é a fé? Uma condição do pecador para crer. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da... O que nós temos que fazer? Pregar a palavra. Nós não temos que produzir fé no coração de ninguém, nós não temos que trazer ninguém arrastado pelos cabelos, nós não temos que colocar a verdade dentro da cabeça das pessoas, nós temos que anunciar a palavra. Porque é através da palavra que o Espírito sopra, é através da palavra que o Espírito age, é através da palavra que o Espírito alcança o seu propósito, e quando ele faz o que acontece, nasce fé aonde não havia. Ah, eu sempre ouvi a mensagem, mas nunca acreditei, mas naquela noite parece que foi diferente. É claro que foi diferente. Você estava surdo para ouvir a voz de Deus, você estava com os ouvidos tampados, você estava com o coração endurecido, mas um dia o Espírito passou e tirou os tampões, o Espírito passou e trocou o coração, então a palavra que entrou, desceu e não saiu do outro lado, e você
percebeu que alguma coisa diferente aconteceu. O que aconteceu, pastor, naquele dia? Você foi tocado pelo Espírito de Deus. E quem converte é o Espírito, quem transforma é o Espírito, quem troca corações é o Espírito. Essa não é a responsabilidade do pastor. Então, como que nós deveríamos avaliar a passagem de um pastor por aqui? Não, o pastor, quando passou por aqui, encheu essa igreja. Eu posso encher essa igreja falando de prosperidade. Eu posso encher essa igreja prometendo curas e bênçãos. Eu posso encher essa igreja fazendo um monte de promessas. Será que o crescimento é fruto de saúde? Nem sempre. Inchaço também cresce, mas não é um crescimento saudável. Então, como que nós podemos basear? Não, esse pastor foi bom, esse ministério não foi tão legal. Como que nós podemos? Pela fidelidade à palavra. Não é pela quantidade de batismos que ele fez, não é pela quantidade de almas que ele ganhou, não é pela quantidade de pessoas que ele trouxe. Isso é responsabilidade do Espírito Santo. Agora, a responsabilidade da igreja, a responsabilidade profética é anunciar a palavra. E o resto? O resto a palavra faz. Nós não devemos nos cobrar responsabilidades que não são nossas. Meu Deus, mas eu estou pregando aqui há 2, 3 anos, 5 anos, em nenhuma alma convertida. Como que você pode saber disso? Não tem como basear. Você não sabe o que a palavra está produzindo no coração dos ouvintes. Você não sabe o que está acontecendo internamente. Você não sabe o que o Espírito está fazendo. E às vezes, muitas das vezes, Deus só quer trabalhar com aqueles que já estão aqui. Porque antes de trazer novas pessoas, Deus tem que tratar as que estão aqui. Porque através do tratamento das que estão aqui, então Ele poderá trazer novas pessoas. Porque do que adianta Ele trazer gente nova para os que estão daqui espantar os que estão vindo? Não adianta nada. Então, às vezes, Deus primeiro trata com a gente, para depois tratar através da gente. Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus cura a gente primeiro, para depois a gente curar as outras pessoas. E vamos supor que o ministério de um pastor foi só curar a igreja presente. Ele foi mal sucedido? Não. Ele cumpriu o propósito que Deus estabeleceu. Você vai cuidar do coração doente da igreja que está presente. E então virá outro, que terá a igreja agora com um coração saudável, para tratar de outra área da igreja, que é atrair aqueles, para quando vierem, serem cuidados da igreja, porque a igreja está cuidada. Então nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é única e exclusivamente pregar. Mas a responsabilidade de converter, a responsabilidade de atrair, tudo isso é através da palavra. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não é o empregado do pastor que vai buscar as ovelhas. O empregado às vezes só propaga a voz do pastor. Ele é um amplificador da voz do pastor. Ele é alguém que faz a voz chegar mais longe, mas o que atrai as ovelhas é a voz do pastor. É através da palavra do bom pastor que as ovelhas são atraídas. É através da palavra do bom pastor que as ovelhas ouvem a sua voz. É através da palavra do bom pastor que as ovelhas podem ouvir e segui-lo. Para isso nós precisamos propagar a voz do bom pastor. Nem toda ovelha atraída é atraída pela voz do pastor. Tem ovelha que só quer o que o pastor pode dar mesmo. O pastor, estou dizendo aqui, é Jesus, o bom pastor. Tem ovelha que vai só por causa do cuidado do pastor, porque o pastor protege do lobo, porque o pastor dá comida boa. Aí você vem só para receber bênçãos materiais, cura emocional, bênção financeira. Aí as ovelhas vêm para isso, mas essas não são as verdadeiras ovelhas do pastor. As ovelhas que seguem o bom pastor, seguem pelo comando da sua voz. Não é pelo que ele promete,
é pelo que ele entrega. E nem sempre o que o bom pastor entrega é aquilo que nós queremos. Mas vamos prosseguir para finalizar? Nós precisamos ter o entendimento correto sobre a conversão, para que nós possamos nos proteger como igreja das falsas conversões. Quando a igreja compreende que o entendimento sobre conversão é vital para a igreja, ela começa a ser protegida contra falsas conversões de pessoas que são membros da igreja, mas não são convertidas. A igreja se protege também contra pastores que não são convertidos. Pastor? É possível ter um pastor que não é convertido? É muito possível. Não só é muito possível, como está se tornando muito comum. E como que nós podemos nos proteger a pastores que não são convertidos? A partir do entendimento correto sobre conversão. Segundo lugar, quando nós entendemos o processo de conversão bíblico, nós cuidamos melhor daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da membresia da igreja, e não aceitamos as pessoas como simples adesão a um clube social. Pastor, eu quero membrar na sua igreja. Ok, será muito bem-vindo. Mas por que você quer fazer parte da minha igreja? Ah, não, porque eu quero ter um lugar para ir no domingo à noite. Eu quero levar a minha filha para frequentar um lugar cristão domingo à noite. Eu quero fazer com que minha família toda tenha um encontro. Esse não é o objetivo da conversão. Ah, você quer ter só mais um clube social para se encontrar. Você quer ter só uma família para você se reunir de vez em quando. Você gosta do ambiente dos louvores e você quer participar uma vez por semana para tirar o desencargo da sua consciência de que você não está fazendo nada. Isso não é conversão. E se nós começarmos a aceitar esse tipo de pessoa só porque gostam da igreja, para serem membros da igreja, nós transformaremos a igreja, o corpo de Cristo, a reunião das pessoas regeneradas, em um clube social, onde não cobramos conversão para fazer parte da nossa igreja. Agora, tem como eu saber quem é convertido e quem não é? Não. Não é nosso papel dizer, a pessoa não é convertida, então ela não pode batizar. Isso não é nosso papel. O nosso papel é saber o que é conversão, explicar o que é conversão, ensinar para a pessoa o que é a conversão, e se ela se identificar que é uma pessoa convertida, então nós fazemos o batismo ou aceitamos ela por aclamação. É assim que funciona o processo. Primeiro depende do entendimento sobre conversão. Depois o ensino, depois as consequências. Em terceiro lugar, a conversão garante um evangelismo fiel. Nós vamos ver isso mais aprofundadamente no próximo domingo. Nós precisamos entender o que é conversão para nós evangelizarmos de maneira correta. Porque senão nós vamos começar a prometer na evangelização: venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e resolva todos os seus problemas. Venha para Jesus e seja curado de todo tipo de doença que você tiver. Não é isso que é a apresentação do Evangelho. Nós precisamos começar a ensinar, nós precisamos mudar a forma de evangelizar para que aquilo que nós ofertamos seja a reconciliação com Deus e não as causas ou as consequências disso. Eu já disse a vocês, a adesão ao Evangelho, a conversão ao Evangelho pode mudar a vida de vocês de maneira radical. Aqueles que gastavam com drogas, com bebidas, com prostituição, agora não gastam mais, vai sobrar, eles vão melhorar economicamente. Aqueles que faziam coisas erradas, aqueles que faziam trambiques, aqueles que faziam coisas duvidosas, não fazem mais. E agora ele vai começar a trabalhar dignamente, e a sua vida vai melhorar socialmente. Mas, por mais que essas coisas sejam consequências de receber o Evangelho, nós não estamos autorizados de prometer essas coisas a todo mundo que receber o Evangelho. Então, o que nós temos que oferecer para as pessoas
sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é aquilo que o Evangelho pode produzir. O Evangelho é aquilo que o Evangelho é. E o que é o Evangelho? É a reconciliação com Deus de homens pecadores, mortos em seus delitos e pecados, mas reconciliados pelo sacrifício, pela morte e ressurreição do seu Filho, feito pelo próprio Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a história de Cristo, sua morte, vida e ressurreição, reconciliando homens, pecadores, com um Deus que é justo e santo para todo sempre. Quando nós entendemos o que é a conversão, nós melhoramos a nossa evangelização. Por isso nós precisamos saber o que a Bíblia fala sobre a conversão. Para a gente finalizar, um resumão de tudo que é a conversão bíblica. A conversão é obra única e exclusiva de Deus, de gerar vida nova no pecador que está morto em seus delitos e pecados. Sem isso, sem a conversão, a igreja será simplesmente uma instituição humana, uma organização, um clube social, e não uma igreja composta por pessoas nascidas de novo, que agora fazem parte do corpo de Cristo. Nós precisamos entender que converter-se é morrer para o pecado e viver para Deus. Morrer para o pecado e viver para Deus. Tudo menos que isso é insuficiente. Nós precisamos entender que a saúde de uma igreja local, que a vida de uma igreja local, depende exclusivamente de compreender que a sua conversão não é uma decisão superficial, mas é uma transformação sobrenatural, realizada pelo próprio Deus, a ponto de produzir em nós arrependimento e fé genuína. Não tem como nós produzirmos arrependimento nas pessoas. Não tem como nós produzirmos fé nas pessoas. Tem como nós pregarmos a palavra, e a palavra produz arrependimento e fé. O que é arrependimento e fé, pastor? Conversão. E o que é conversão? Arrependimento e fé, produzidas único e exclusivamente pelo toque sobrenatural do Espírito de Deus.